Rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando só um pouquinho. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto porque eu não acho que seja o momento agora. Mas justamente aquela confusão que teve ali envolvendo o Braz e o Jorge do meu poderoso Leão, né? O Braz foi lá meio que tirar satisfação com o Jorge, falando pra ele, né? Olha aí o jogador que eu trouxe, que você disse que era aposentado e tá aí agora jogando e tal, né? E o Jorge ali não ficou calado, também respondeu o Braz. Eu só acho o seguinte, gente. Primeiro, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que o Braz não tá errado. Que o Braz tá errado em fazer isso. Não, porque assim, eu critico todo mundo aqui, né? Vocês já perceberam isso. Eu critico e elogio todo mundo, sem problema nenhum. Assim como eu tenho o direito de criticar e elogiar pessoas, o Braz também tem. Assim como eu tenho o direito de criticar o Braz, ele tem o direito de me responder. E tá no direito dele. Eu só acho que não era o momento e muito menos o local para ele fazer isso. Só que ele não fez isso à toa. Ele sabia que tinha muita câmera ali, ele sabia que tinha muita gente para testemunhar aquele momento. Ele quer ser o centro das atenções, vocês já perceberam isso. Só que por ele querer ser o centro das atenções, a gente quase não conseguiu brigar ainda, chegar vivo agora. Porque o Braz, ele tem o mérito dele aí nessa campanha do Remo? Claro que tem. Claro, eu não vou ser babaca aqui em falar que não. É óbvio que ele tem. Só que o mérito total, praticamente 80%, é de Guto Ferreira e dos jogadores. 80%. Porque assim, gente, o Papelinho tem mérito. Não é o time todo do Brás que tá jogando aí. Tem jogador do Papelinho aí também, que vem jogando muito. Rangel, o próprio Pedro Rocha, Marcelinho na direita. Porque o lateral direito que o Marcos Braz trouxe foi um preguiçoso, que não quer jogar. E trouxe um cara que praticamente entregou gol, vários gols aí para os adversários. Sem contar outros jogadores que o Braz trouxe a ele. Ele não trouxe 100% de jogadores bons, assim como o Papelinho também não. Faz parte errar no planejamento, não tenha dúvidas disso, faz parte. Eu só acho assim, que o momento não era esse. O Braz tem o direito de dar a opinião dele, de responder, mas esse não era o momento. Esse não era o momento dele fazer isso, entendeu? E Jorge, você sentiu na pele, né? O que eu senti há um tempo desse atrás, quando aquele cidadão entrou com um processo contra mim, né? Inclusive ele é seu amigo, você sabe disso. Nós conversamos, inclusive. Você sentiu na pele, né? O que é ser questionado, ser tentado, ser calado por pessoas que pensam que são donas do Remo. E você sentiu a mesma coisa que eu senti, a mesma revolta. Não tenha dúvidas disso. Que a mesma coisa que você sentiu ontem, eu senti também quando eu recebi a informação de que aquele cidadão tinha me processado. Então, agora você deve imaginar o que eu passei, né? Você deve imaginar, porque você deve estar puto com certeza com tudo que aconteceu. Gente, o Braz, ele tem os méritos, como eu disse, mas quem manteve o treineiro aí, horroroso, foi ele. O treineiro, Braz, ele é tão ruim, tão patético, tão miserável como treinador, que os jogadores que você trouxe, que são bons de bola, Hernandes, Nico, Panagiotis, né, o lateral esquerdo, Jorge, esses jogadores que são bons, eles não... O Jorge eu vou tirar porque o Jorge chegou já no finalzinho, mas os demais não conseguiam jogar. O Panagiotis jogou como um treineiro, parecia um perebão, um pé de rato, quando ele entrou naquele jogo lá, contra o Atlético Goianiense. O seu treineiro, Braz, que você bateu no peito, nas costas dele e disse, tá comigo. E você sabe que você só demitiu ele porque te pressionaram a fazer isso. Então, o mérito também é nosso. Porque se não fosse... Imagina só, se o Remo fosse lotado de baba-ovo, igual esses caras que ficam babando o seu ovo nas redes sociais aí. Se o Remo não tivesse os canais que cobram, os canais que batem aqui, que tentam chamar a atenção de vocês pro que tá errado, o Remo estaria na zona de rebaixamento junto com a Mucura. Com o treineiro, com o time que o Remo tem hoje, que a gente sabe que é um time bom, o Remo estaria na zona de rebaixamento, porque não teria forças. Aquele treineiro, ele era tão ruim, e ele tinha uma energia tão negativa com ele, que todos os jogadores que entravam com ele não conseguiam desempenhar o seu melhor futebol. E agora o Guto Ferreira, que você foi reluzente, você ficou ali sempre contra a chegada do Guto Ferreira, porque queria manter o treineiro no Remo. O Guto Ferreira conseguiu 5 vitórias. Me surpreende também. Eu fico muito feliz, muito surpreso com as vitórias do Guto. Por quê?
Porque eu esperava que o Guto... Eu falei pra vocês quando o Guto foi contratado, né? Eu esperava uma campanha do Guto assim, 3 vitórias e 2 empates. Eu esperava isso. Ou 3 vitórias, uma derrota e um empate. Eu esperava. As 5 vitórias é algo surreal. Surreal. Ninguém conseguiu isso. Só o Remo e o Atlético Paranaense. 5 vitórias seguidas na competição. Ninguém conseguiu mais que isso. Ninguém. Aliás, mais que isso, só o Atlético, né? Conseguiu 7. Mas ninguém chegou a 5 vitórias seguidas. E o Guto conseguiu. O Guto tem o mesmo número de vitórias que a Mucura, gente, no campeonato inteiro. Então, é claro, né? É óbvio que o trabalho do Gutão é a evidência total. É a evidência. Braz, você tinha tudo para não ter culpa nenhuma. Hoje eu estaria aqui, nesse dia 19, te enaltecendo. Cara, o Braz demitiu o treineiro na hora certa, trouxe o Guto na hora certa, a gente está aí a um passo de subir um título encaminhado, porque o Guto conseguiria sim encaminhar esse título. O Guto conseguiria sim. Os adversários tropeçaram bastante e a gente teria uma gordura bem legal. Mas hoje ainda estamos numa condição bem ali, eu diria, difícil em termos de garantir o nosso acesso. Por quê? Nós temos 4 confrontos diretos, né? E dos 5 jogos que restam, 3 são fora de casa. E 2 são confrontos diretos. Então, a gente sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que a dificuldade vai vir. E o Gutão tá conseguindo aí extrair o melhor dos jogadores. Que bom, né, cara? Que bom que a gente tem um bom time. A gente tem bons jogadores, a gente tem boas peças. E isso é o que me chama muita atenção. O Remo hoje joga o melhor futebol da Série B. Disparado. Disparado. Sim, distância grande do segundo. Quem é o segundo time que joga o melhor futebol da Série B? Me responde aí. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. O primeiro eu sei que é o Remo. E pezinho no chão, mantendo a calma, a disciplina, que a gente chega na Série A. Nosso objetivo, se Deus quiser, será alcançado, né? E Braz, para de querer aparecer mais do que os jogadores e o técnico, cara. Faça o seu trabalho. Faça o trabalho. Você sabe muito bem como fazer o seu trabalho. Você sabe. Não é desse jeito aí que você vai conseguir fazer o seu trabalho, tá? Eu, inclusive, peguei um pouco esse gancho aí do Guto, do trabalho do Guto, do Braz, dos jogadores, porque, de fato, cara, nós temos aqui que enaltecer o trabalho desses atletas, do Guto Ferreira, principalmente. São 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos conquistados. O Guto chegou no Remo, o Remo tinha 39 pontos. Hoje o Remo está com 54, numa vice-liderança de Série B. Com totais condições, assim, absolutas de conseguir o acesso à primeira divisão. E o futebol que joga hoje deixa o Remo favorito, sim, a subir. O futebol que o Remo tem hoje deixa ele também na briga pelo título. Caso o Coritiba perca hoje, o Remo vai ficar a 2 pontos do líder. O clube do Remo ficará a 2 pontos da liderança do campeonato, faltando 5 rodadas. Tem muito campeonato, a gente tem 15 pontos de disputa. E a gente sabe que temos que ter um nível de concentração elevadíssimo referente a isso. Bom, gente, eu não queria trazer notícias tristes aqui para vocês no dia de hoje, porque é um dia feliz, né? Eu cheguei da Romaria agora há pouco, graças a Deus, correu tudo bem. Ontem a gente conseguiu a nossa vitória, mais uma vitória na competição, uma vitória que nos deixa aí no G4, a gente não vai sair nessa rodada, mas eu preciso falar isso aqui para vocês, porque o meu trabalho aqui é trazer as informações, né? O Marcelo Rangel sofreu ali uma pancada ontem no joelho, né? E gerou uma lesão. E essa lesão vai ocasionar numa cirurgia. Ele não vai conseguir fazer o tratamento sem cirurgia. E o Marcelo Rangel, infelizmente, está fora da temporada. Está fora desses 5 jogos finais do Clube do Remo. Eu fico muito triste porque eu tô aqui com a camisa do Marcelo Rangel. Aqui, ó. Essa camisa aqui que me deu foi o Marcelo Rangel. Pessoalmente, ele fez questão. Tem a assinatura dos jogadores. Vocês já viram, né? Várias vezes. É uma camisa que eu gosto muito. Por justamente o que ela representa. A superação do ano passado. O que os jogadores fizeram. E eu gostaria muito de pedir para os jogadores. Eu sei que os jogadores do Remo, alguns me assistem também. Eu sei disso. Sei que, inclusive, alguns de vocês gostam dos meus vídeos. Eu queria pedir para vocês jogarem por esse cara. Porque ele muitas vezes salvou o Remo dentro de campo. Muitas vezes o Remo foi mal, principalmente com o treinador do nosso querido Nosferato Braz, né?
Braz. Ah, Braz. Você acha que a gente vai esquecer, né? Mas você tem mérito, tá, irmão? Você tem mérito. Poderia ter muito mais. Poderia ter muito mais. Mas quando o treineiro escalava o time mal, né? E a gente tomava muito sufoco, esse cara aqui sempre aparecia. Salvou a gente muitas vezes. De sair com derrotas, de tomar goleadas. Porque sempre garrando muito. Um cara super dedicado dentro de campo. Um cara que tem um caráter ímpar dentro do clube do Remo. Infelizmente vai ter a lesão, mas acontece, né, gente? É da profissão, tá sujeito a isso. Mas eu queria pedir muito aos jogadores do clube do Remo que conquistassem esse acesso para o Rangel. Eu tenho certeza que da casa dele, ele vai acompanhar todos os jogos e vai torcer muito por vocês. Ele merece. Ele merece muito esse acesso. O Marcelo Rangel, mais do que nunca, merece esse acesso pelo campeonato absurdo que ele fez da Série B. Um grande time começa com um grande goleiro. E a gente teve um grande goleiro, né? A gente tinha um grande goleiro. O Rangel vai ficar de fora aí. O Remo já falou que vai dar todo o suporte pra ele. Tem que dar, né? Até porque ele se machucou trabalhando. Se machucou em campo. E infelizmente, cara, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo disso. Porque o Marcelo Rangel é um cara que, como eu disse pra vocês, eu tive a honra de conhecer como pessoa. Eu não misturo as coisas. Eu sei separar a crítica da pessoa, do pessoal. E é um cara excelente, cara. É um cara de um coração absurdo. É um cara que respeita a nossa opinião, respeita o que a gente pensa, o que a gente é torcedor. E eu já respeitava o Rangel antes, porque eu respeito todos os jogadores. Depois disso, eu passei a respeitá-lo e admirá-lo. Admirar o Marcelo Rangel. Tanto é que naquela falha dele contra o Criciúma, vocês lembram? Eu falei aqui, olha, ele falhou, nota 0 e tal, mas eu tenho que falar uma coisa. O Marcelo Rangel vem jogando muito. E a gente não pode levar. E isso antes de começar a Série B. Antes de começar, porque a Série B é o campeonato dele. E não tem Morisco, não tem Tadeu, não tem esses caras, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, são excelentes goleiros. Mas o Marcelo Rangel, o que ele fez nessa temporada é algo absurdo, pô. Ele não pode, o Marcelo Rangel, não, mesmo essas últimas 5 rodadas finais, ele não pode ficar fora da seleção, da Série B. Ele não pode, ele tem que estar na seleção. E o Marcelo Rangel, e se tiver votação popular, eu vou votar o dia inteiro nele, porque ele merece. Ele merece todo o reconhecimento. Espero que os jogadores do Clube do Remo conquistem esse acesso pelo nosso camisa 88, nosso grande goleiro, um dos líderes desse elenco, Marcelo Rangel. Boa recuperação, Marcelo Rangel. Deus esteja com você, Deus abençoe na sua cirurgia, na sua recuperação, que você volte muito melhor do que você saiu, tá? Você continue sempre sendo esse caso centrado, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.